E aí, missionário, paz e bem no seu coração, aqui quem vos fala é, claro, Jadson Cantuária. No vídeo de hoje eu quero falar sobre expectativa. O Frater Lucas, na última pregação do ENF, nos trouxe uma didática muito interessante, que só acontece de repente quando se tem expectativa. Nesse vídeo eu quero te explicar um pouco mais sobre isso e quero também trazer algumas estratégias para o seu grupo de oração poder crescer ainda mais. No ENF desse ano de 2023, o Frater Lucas, na sua última pregação, nos trouxe uma didática sensacional, que o de repente de Deus, ele só acontece quando estamos na expectativa. Ou seja, ele contextualiza, aquela passagem de Atos, capítulo 2, onde fala que de repente um vento impetuoso adentra aquela sala, e línguas de fogo se espalham pelas cabeças dos apóstolos. Ou seja, o de repente é a graça de Deus. O de repente é a graça de Deus. Outro momento em que o Frater Lucas cita é quando Paulo e Silas estão rezando ali naquela prisão e de repente quebra as algemas, quebra tudo e eles conseguem então sair. E olha que interessante, o de repente de Deus, ou seja, a graça de Deus, ela só acontece quando tem alguém na expectativa. E essa palavra expectativa, ela ficou marcada e martelada no meu coração. Porque há muito tempo eu sinto que é preciso que eu e você tenhamos expectativa da graça de Deus. Tenhamos expectativa que toda semana, no nosso grupo de oração, a graça de Deus seja derramada. A gente precisa ter essa expectativa. A gente não pode deixar passar qualquer final de semana ou qualquer dia da semana em que nosso grupo já acontece. Não. Naquele dia do nosso grupo de oração, nós temos que ter expectativa de que a graça de Deus será derramada. Isso pode parecer até trivial, pode parecer algo redundante, mas às vezes a gente esquece. Fala a verdade. Às vezes a gente esquece em que toda semana a graça de Deus vai ser derramada. Pentecostes vai ser atualizado no nosso grupo de oração. E é preciso que eu e você lembramos disso. De que é preciso estar na expectativa toda semana para que o nosso grupo de oração tenha cada vez mais esse derramado dos carismas. Eu trouxe aqui dois momentos em que eu e você precisamos ter expectativa. Primeiro momento, expectativa de que a graça de Deus será derramada no nosso grupo de oração. Se você participa do núcleo, você deve saber que toda semana a gente reza, pede ali o tema para o Senhor dá o tema e a gente já fica na expectativa de como que vai acontecer. Só que muitas vezes a gente reza ali no núcleo, pede a graça de Deus, Deus dá o tema, e a gente só vai lembrar do tema só lá no dia do grupo, no dia da reunião de oração. Isso é algo que acontece, porque o nosso dia a dia, cheio de atividade, cheio de coisas, e a gente não cria essa expectativa. Se a gente alimentar isso no nosso coração, de que toda vez que eu rezo ali o tema, em que eu sei qual é o tema do grupo, eu preciso ter expectativa de que naquele dia do grupo de oração, a graça de Deus será derramada. Se todas as vezes eu tenho essa expectativa, imagina aí um grande evento no seu grupo de oração em que pessoas foram transformadas. Imagina que toda semana você tem a expectativa de que a graça de Deus vai ser derramada ali. Ali um coração desejoso, Deus vai olhar e vai falar assim, vou derramar essa graça. E algo interessante é que quando a gente tem expectativa de que a graça de Deus vai acontecer, a gente não tem medo de convidar pessoas, a gente não tem medo de organizar o evento, ou melhor, um local para que a graça de Deus aconteça. Então, quando eu estou na expectativa, eu estou certo de que aquilo vai acontecer. É isso que é a grande interessante. Se eu estou na expectativa de que um evento vai acontecer, eu estou certo de que um evento vai acontecer. Então, por isso que a expectativa é muito importante. O outro momento que a gente tem que ter expectativa é quando a gente convida alguém. Se eu tenho expectativa de que a graça de Deus vai ser derramada sobre as pessoas que vão estar naquele grupo de oração, nada mais justo do que eu convidar pessoas. Então, se eu sei que a graça de Deus que tocou meu coração há tanto tempo, ela vai tocar pessoas que estejam no grupo, por que não? Por que eu não devo convidar pessoas? Então, é natural que eu vou convidar pessoas. Então, a segunda expectativa é que a graça de Deus ela aconteça na vida de pessoas que a gente convide. Isso é muito, muito bacana, porque você convida alguém, às vezes você convida sem nenhuma expectativa de que a pessoa vai ser transformada. Às vezes você convida alguém só por convidar. No ato do convite, você tem que ter essa expectativa de que a graça de Deus vai tocar no coração daquela pessoa. A graça de Deus ela vai ser derramada naquela pessoa. E essa é a expectativa, porque isso depende da pessoa.
A graça de Deus ela vai ser derramada conforme a nossa expectativa, conforme a vontade de Deus. Mas a pessoa ela precisa estar aberta. Então, por isso que há essa expectativa de que Deus possa quebrantar o coração daquela pessoa para que ela possa ser transformada. Isso é muito interessante e eu acho que isso está faltando em muitos servos, né, do nosso movimento. Tem muito servo que foi transformado por Deus há muito tempo atrás e esqueceu. E não tem mais essa expectativa. Começa a ser aquele filho mais velho, né? Filho mais velho lá da parábola do filho pródigo. Começa só a prestar um serviço, começa só a fazer uma tarefa e esquece do mais importante, que é a expectativa viva de que a graça de Deus ela vai ser derramada nos corações daqueles que se abrirem ali no grupo de oração, na reunião de oração. É uma bênção muito grande, louvado seja Deus pela vida do Lucas, que Deus possa abençoar cada vez mais o ministério dele e também o nosso, para que eu e você tenhamos cada vez mais expectativa da graça de Deus nos nossos grupos de oração. Se o seu grupo de oração só tem 5 pessoas, tenha a expectativa de que Deus vai mandar mais pessoas. Se o seu grupo de oração está faltando músico, está faltando intercessor, está faltando pregador, tenha expectativa, porque quando se tem expectativa, o de repente de Deus acontece. Ou melhor, só acontece o de repente de Deus quando se tem a expectativa. Então, Deus abençoe você. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo se você entender que não é relevante para alguém, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.